Paz do Senhor, amados e queridos irmãos. Aqui quem fala é seu irmão em Cristo, Igor Fernandes. Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o Júnior. E nós estamos aqui mais uma semana no nosso templo sede, a nossa igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Presidente Prudente, presidida pelo nosso pastor Samuel Padilha de Siqueira. E nós estamos aqui para mais um subsídio para você, professor, superintendente, caro aluno da Escola Bíblica Dominical. E dando continuidade à nossa série de estudos da revistinha desse trimestre, hoje nós estaremos abordando a lição de número 7, que traz como tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. É nessa lição que nós hoje estaremos falando um pouquinho, e você que não é inscrito no canal da nossa igreja, já se inscreva no nosso canal, AD Prudente Oficial. Você vai encontrar ela nas plataformas tanto do Facebook como do Instagram e também do YouTube. Então se inscreva, já vai deixando os seus comentários aqui, participe conosco, compartilhe. Eu tenho certeza que mais uma semana será de bênção, não só para a sua vida, para a minha, para a do Júnior. E eu quero desejar a você, caro aluno da Escola Bíblica Dominical, uma excelente aula. E a nossa lição vai nos trazendo como texto áureo o texto que vai nos dizer: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. A verdade prática vai dizer que o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nós vamos observar que a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 2, verso 59 até o verso 62, capítulo 4 e também capítulo 6. E basicamente a nossa leitura bíblica em classe vai nos relatar o início dessa comunidade, ou o reinício dessa comunidade, eles se estabelecendo novamente e eles usando critérios para estabelecer quem voltaria ou não para a cidade de Jerusalém. E esse critério é muito específico, pois eles deveriam apresentar provas de que faziam parte dessa linhagem e que realmente faziam parte deste povo, para que não ocorresse o sério erro que houve lá na saída do Egito, com pessoas de outros povos se misturando junto a eles. Então, basicamente aqui na nossa leitura bíblica em classe, o nosso tema abordado vai estar mostrando essa separação para o início dessa comunidade, para que ela se estabelecesse. Vale lembrar que na lição passada, a lição de número 6, nós falamos acerca da reconstrução dos muros, onde então o povo de Deus estava reconstruindo, o povo de Deus conclui esta obra, mas a obra precisava continuar. Se porventura os muros estavam concluídos com uma grande festa, agora o templo do Senhor precisava também de uma atenção toda especial. É isso que nós vamos ver na nossa lição de hoje, que traz como objetivo geral compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. E nós vamos, no tópico 1, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. No tópico 2, nós iremos entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E por fim, no tópico de número 3, nós vamos ressaltar que a santidade resulta em bênção para o povo de Deus. Você, caro professor, aluno da Escola Bíblica Dominical, vai então estar aprendendo sobre esses tópicos na lição de número 7. Então, nesta lição, nós, como já falamos, iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova vida que eles tinham agora pela frente. Essa nova comunidade que estava sendo estabelecida depois de anos no cativeiro babilônio. Ali eles estavam vivendo espalhados pelo vasto território e agora têm a oportunidade de retornar para o seu lar, né? E nesta retomada, como nós já falamos, não poderia retomar todo mundo. Havia critérios específicos para essa retomada. E é sobre isso que nós vamos falar nesse primeiro tópico, né, Júnior? Quem é que de fato teve essa tão rica oportunidade de voltar para o lar, de participar desta reconstrução? Exatamente, Igor. A paz do Senhor. E olha, esse primeiro tópico vai falar que somente os judeus retornariam a ajudar. Nós olhamos para esse tópico e observamos que os critérios
que foram elencados para que os judeus retornassem para a formação dessa nova comunidade foram estabelecidos não só pela própria liderança que havia, né, dentre os judeus, mas também pelo próprio Deus. Deus não aceita que a mistura com o seu povo, que o seu povo se misture com o mundo. E por isso, da mesma forma que ele não aceita hoje, também não aceitou na formação dessa nova comunidade. Era preciso, como um tema central do Antigo Testamento, que a linhagem que se estenderia até a chegada do Messias permanecesse pura. Por isso, Deus comanda aos judeus que apenas aqueles que provassem a sua genealogia judaica, a raiz judaica, pudesse realmente retornar. Nesse processo, inúmeras pessoas, no caso, são centenas de judeus, foram impedidos de retornar para formar essa nova comunidade. Quando a gente olha para esse quadro de impedimento, muitas vezes isso pode gerar um certo conflito, né, Igor? É verdade. E quando você observa esse cenário de, podemos colocar como uma certa exclusão, né? Esse pode retornar, esse não pode retornar. Em um tempo em que nós falamos tanto em amor, em tolerância, não me parece que, de alguma forma, essa exclusão soa um tanto quanto preconceituosa, talvez um tanto quanto um certo sincretismo. Esse não serve, esse serve. Como que isso funcionou de fato nesse contexto, né, dessa separação de quem poderia e quem não poderia? O que precisava ser impedido ali, o que precisava ser evitado, era que houvesse uma miscigenação, uma mistura entre a cultura dos povos e a cultura judaica, principalmente a que estava se reestruturando novamente. Então há evitar que se misture culturalmente, que a própria genealogia se manche com a mistura entre os diversos povos. Isso não quer dizer que não havia convivência com os povos. Havia convivência com os povos. Durante toda a trajetória do povo de Israel, no deserto, na conquista da Nova Terra, eles conviveram com vários povos diferentes. E mesmo assim, havia momentos em que esses povos os traziam coisas boas e havia momentos em que havia muito problema envolvido na aceitação da proximidade desses povos. O que está sendo impedido ali não é exatamente a convivência, mas é a mistura. E é preciso que se haja uma boa atenção na separação dessas palavras. Convivência é uma coisa, mistura é outra. E aí, quando a gente olha para esse quadro, não há um sincretismo no sentido de nós estamos separados totalmente da convivência com o mundo. Não, nós estamos separados da mistura com o mundo. E aí é preciso que nós entendamos que nós temos cultura própria, linguajar próprio, que nós temos toda uma cultura do reino. Desde a formação dessa nova comunidade judaica, Deus já não estava sinalizando para nós hoje, em pleno século XXI, que nós, como já dizemos antes, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E enquanto estamos no mundo, somos chamados a mudar o mundo. Então, antes de haver essa ideia sincrética de separação plena e total, no sentido de nem sequer conviver, nós temos que lembrar que nós somos chamados a mostrar diferença em relação ao mundo e assim conquistar o mundo para Cristo. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja é exatamente conquistar através do evangelho o mundo para Deus. E o mundo aqui são as pessoas. E evitar separar-se do sistema mundano, que nós chamamos, e que a lição também chama, de mundanismo. Então é muito importante que nós entendamos essa diferença. Porque muitas vezes há um entendimento muito parco, um entendimento muito pequeno acerca do que realmente é essa separação entre luz e trevas. E aí nós julgamos pessoas, quando na verdade devemos julgar o sistema. Nós devemos olhar não para os costumes, mas por os princípios. Então há muito que se discutir. Essa lição é uma lição muito importante e é preciso que nós entendamos a diferença entre sincretismo religioso e entre separação da cultura do mundo. E é sobre isso que nós vamos falar. E nós precisamos, nesse tópico, nesse primeiro tópico, entender essa necessidade de separação e evitar
a mistura com o mundo. Então, quando a gente contemporaneiza o evangelho, sabe aquele negócio de colocar, Igor, tudo gospel depois? Uhum. Vamos fazer carnaval gospel, vamos fazer balada gospel, vamos fazer tudo gospel. Esse tipo de contemporaneização, essa adaptação, tentando fazer com que técnicas mundanas, técnicas do mundo, do sistema mundano, venham para a igreja no intuito de atrair pessoas para dentro dos templos, esse tipo de técnica não funciona. E desde esse tempo, Deus já está dizendo, não faça isso, não se misture com o sistema mundano. E é interessante que me parece que o fato de se colocar gospel depois de qualquer coisa valida o que vem antes. E é um grande erro. Existem princípios muito bem estabelecidos e que não podem ser quebrados. Eu costumo dizer assim, que o foco deve ser na qualidade da doutrina e não na quantidade de pessoas. É preciso observar que a gente está falando de quantidade de pessoas e qualidade de doutrina. Não estamos falando de qualidade de pessoas. Estamos todos debaixo do pecado. Todos precisamos da misericórdia e da graça de Deus. Então ninguém é melhor do que ninguém. Mas na qualidade de doutrina, isso é essencial que foquemos. Na defesa da fé, caro professor da Escola Bíblica Dominical, você é chamado, você que frequenta a Escola Bíblica Dominical, você que estuda a Palavra de Deus, você que busca conviver e viver o Evangelho de verdade, você que busca intimidade com Deus e com o Espírito Santo, é chamado a ser um apologeta, é chamado a ser um guerreiro da fé. E você deve combater aqueles que tentam entrar dentro no meio do povo de Deus para destruir a sã doutrina. E aí é preciso que a gente entenda que essa mistura vai apagar a santidade exigida por Deus ao povo de Deus, ao povo de Deus do passado, nesse tempo em que nós estamos estudando essa lição, e também ao povo de Deus que se estabelece hoje, a nossa comunidade cristã, a nossa igreja local, a igreja universal de Deus, a igreja que reúne todos os santos de Deus em todo o mundo. Ela não pode ser maculada pela mistura com o mundo. E aí não é uma ideia de separação como nós imaginamos o nazismo, como nós imaginamos grandes movimentos que fizeram a ideia, que trouxeram uma ideia de eu sou o melhor, eu sou perfeito e todos os outros não prestam. Não é isso que está sendo ensinado aqui. Está sendo ensinado é que nós temos uma cultura própria. Nós temos um Senhor que fez uma aliança conosco. No termo hebraico, a palavra berit significa aliança, contrato. Tem a ideia de um Senhor que faz contrato com um vassalo. Um Senhor que cuida e um vassalo que obedece, que se identifica com aquele Senhor. Deus estabeleceu a berit dele conosco. E nós, a partir desse momento em que temos essa aliança com ele, nós devemos obedecer a ele em todas as coisas. Nós devemos obedecer a ele no modo como vivemos também. Como diz a palavra de Deus, por ele vivemos, nos movemos e existimos, Igor. Uma verdade. E é interessante que nós, observando esse primeiro tópico, que foi muito bem aqui exposto, na verdade nada tem a ver com preconceito. Na verdade, é defesa de princípios. E é isso que acontece justamente no tópico de número 2, que vai trazer o tema Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Lembrando aos irmãos que no primeiro tópico nós destacamos que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. E agora no tópico de número 2, nós vamos estar entendendo que Deus exige plena santidade do seu povo. Para que os irmãos entendam, você que está nos acompanhando, assistindo a este vídeo, o nosso primeiro subtópico do tópico de número 2 vai dizer quem era o samaritano. Então nós precisamos entender quem é esse povo que vem oferecer ajuda, que tenta se misturar. Precisamos primeiro conceituar quem é este povo que aparece mais uma vez nesta história. Nós precisamos voltar um pouco no tempo, ainda ali no tempo de Davi e Salomão, ali por volta do ano 1000, e um pouquinho mais à frente nós vamos ver que Israel há uma separação e acaba se dividindo em 2 reinos. Então nós vemos 10 tribos indo e agora sendo denominada o Reino do Norte e 2 tribos sendo
denominada como a tribo do sul, ou Judá. Esta primeira tribo do norte, essas tribos que se reuniram no norte de Israel, são chamadas de Israel, mas não abrangem todo o território. A partir do momento que houve essa separação, então muitas coisas começam a acontecer. E a história vai nos mostrar que o reino do norte teve muitos reis ruins, muitos. E o reino do sul também, mas intercalando que de vez em quando aparecia um rei bom ali no meio deles, né, Júnior? E então o que nós vemos na história é que o reino do norte não teve ninguém bom e eles foram destruídos. O reino do sul foram castigados. E nesta destruição nós vamos observar que em 723 um governo muito forte, que era o exército da Síria, invade então ali o reino do norte e destrói todo o território, espalham o povo de Israel por vários territórios. Muitos ali judeus são espalhados, vão se ver obrigados a viver em outros territórios, mas ali o território não ficou vazio. Para que você entenda, alguns israelitas ainda permaneceram ali. E aí é onde que começa a nossa história. Porque os assírios trouxeram colonos, trouxeram pessoas de outros povos que se casaram com aqueles israelitas remanescentes, que ficaram nesse lugar após esta invasão. Com isto acontecendo na história, então se estabelece o povo que nós agora vamos tratar, os samaritanos. Neste momento, com essa mistura de alguns povos pagãos se relacionando, casando, constituindo família com os israelitas remanescentes, se estabelece então a sociedade dos samaritanos. Estes eram os que ofereceram então ajuda a Israel, ao povo de Deus no processo da reconstrução. Então, quem eram os samaritanos? Os samaritanos então eram essa sociedade que partiram de uma mistura. O que nós falamos, né, Júnior, no tópico de número 1, que Deus não gostaria, que Deus não queria que acontecesse, que Deus não aceitava, essa mistura acabou acontecendo nesse episódio, quando então o povo acaba se misturando, então dando origem a este povo, os samaritanos. Este povo, os samaritanos, no subtópico de número 2, vai nos dizer que os samaritanos oferecem cooperação aos judeus. Muito semelhante àquilo que aconteceu na lição passada, na reconstrução dos muros. Mais uma vez, estes samaritanos entram na história querendo oferecer ajuda, com uma máscara de boas intenções, tentando ali se infiltrar no meio do povo de Deus. Eles tentam fazer com que essa obra, e eu digo, esta obra que começou no coração de Deus, um projeto que desde o início está sendo subsidiado pelo Criador, Deus está cuidando de tudo com riquezas de detalhes, e agora então no ápice dessa reconstrução, chegando então ao templo de Deus, os samaritanos surgem novamente na história, querendo participar, cooperar, oferecer ajuda. Já que a ideia era de construir o templo ou reconstruir o templo de Deus, por que não aceitar a ajuda dos samaritanos? Mas o que nós vamos observar aqui é que os judeus rejeitam a essa ajuda, né, Júnior? Ô Igor, mas o fato deles rejeitarem essa ajuda justamente no momento em que eles precisam de ajuda, e aí a ideia do toda ajuda é bem-vinda, será que não se aplica também a esse contexto? Por que os judeus resolveram então recusar essa ajuda se eles estavam precisando de ajuda nesse tempo? Meu que parece, você, caro professor e aluno da escola bíblica, pode parecer um pouco orgulhoso, né, Júnior? Isso. Um certo orgulho, né? Eu não vou aceitar a ajuda desse povo. Mas, na verdade, o que você colocou é muito, muito interessante, porque, de fato, havia uma necessidade urgente da reconstrução e, evidentemente, que toda ajuda seria muito bem-vinda, já que a finalidade seria para reconstruir o templo. Mas, dentro desse contexto aqui, o que nós precisamos observar, e você, professor, tem que deixar isso claro à classe dos seus alunos, é que nesse contexto o fim não justifica os meios.
não é porque a obra era do Senhor e não era porque era por uma finalidade positiva que eles deveriam aceitar um povo de cultura pagã se envolvendo nessa construção. Um exemplo para você é muito simples. Se você observar a Bíblia Sagrada, em diversos momentos você vai ver Deus nos dando orientações de coisas que são bênção para nós, se assim nós praticarmos. Exemplo, a Bíblia vai dizer que tomar a Santa Ceia é uma bênção, é parte de um memorial maravilhoso, e isso nós fazemos mensalmente como de costume. Mas a mesma Bíblia diz que aquele que come e bebe indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, fazer o que é certo do jeito errado não funciona. Logo, quando nós observamos que Deus trabalha com princípios muito claros, nós vamos começar a entender que mesmo que a finalidade fosse algo positivo e para o cumprimento da vontade de Deus, os meios deveriam estar alinhados com os princípios estabelecidos por Deus. A Bíblia vai nos apresentar que você ofertar é uma bênção, mas a Bíblia também vai dizer que se você souber que tem alguém que tem algo contra você, antes de ofertar, vá se acertar com ele e depois você deposite a sua oferta para que ela venha a ser aceita. Logo, fazer algo certo do jeito errado não funciona. Então, na verdade, aqui não se trata de orgulho do povo judeu em não aceitar, mas eles estão cientes de que princípios precisavam ser muito preservados para que essa obra realmente se cumprisse segundo a vontade de Deus. Nós vamos observar na saída do Egito, como aqui já mencionamos, o povo sai e um grupo vem junto, um povo estranho, não pertencente ao povo de Israel, está no meio dessa jornada, e nós vamos ver que lá na frente, né, Júnior? Isso gera problema, gera tumulto. Então, o que eles estão fazendo aqui é preservando o projeto original de Deus, que era de separação no sentido de santidade, de estar de fato alinhados com os princípios e protegendo o seu povo de influências que poderiam acontecer no meio do povo. Até para gerar a sensação de identidade do povo de Deus. A gente muitas vezes acaba caindo no erro de se assemelhar demais ao mundo. E nós somos chamados exatamente para o contrário, para se diferenciar do mundo. Nós vivemos em um período que nós denominamos de pós-modernidade. Existe um pensador chamado Zygmunt Bauman, e ele fala sobre modernidade líquida, ou seja, hoje em dia, tudo é muito rápido, tudo muito flui, as coisas acontecem na velocidade da luz, e hoje se você manda um WhatsApp para alguém em 3 minutos, essa pessoa não responde, pronto, acabou o mundo, né? Essa ideia de tudo muito rápido, de tudo muito... Da influência da mídia, da aceitação de muitos costumes que não nos pertencem mesmo. Esses costumes, muitas vezes, eles vêm mascarados. E essa máscara foi a mesma máscara que os samaritanos vestiram e que você explicou muito bem aqui, Igor. Esse fingimento de uma falsa piedade, de uma falsa santidade, essa ideia de alguém que está num status superior de santidade, isso é muito problemático. Então, Júnior, nós podemos pontuar aqui, e você já continua o raciocínio, que então, dentro desse contexto, nós podemos afirmar que então, no meio cristão, nem toda ajuda é bem-vinda. De jeito nenhum. Muitas vezes essa ajuda, na verdade, ela vem mascarada com o objetivo de destruir, de puxar o tapete nesse sentido. E aí pode muitas vezes acabar prejudicando ao invés de ajudar. E muitas vezes a frustração dessa pessoa que vem com uma falsa ajuda faz com que isso se revele, como nós observamos neste tópico, que quando frustrados diante do desejo de ajuda, os samaritanos reagiram, não reagiram? Reagiram, porque no nosso subtópico de número 3, você que está nos acompanhando, e eu quero já abrir aqui um parênteses para dizer, você que tem alguma dúvida, que quer deixar algum comentário, que quer deixar alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, participe, nos ajude a ministrar essa aula de subsídio para você. Eu tenho certeza que nós estaremos interagindo e será bênção. Nesse subtópico de número 3, Júnior, os samaritanos procuram
aparentar-se, eles começam agora a se relacionar, eles se casam, tem essa mistura, e isso vai ser tratado de uma forma um pouco mais profunda, de uma forma um pouco mais cuidadosa, lá na nossa lição de número 12, né? Então você que tem um pouco mais de interesse em saber um pouquinho mais acerca dessa mistura, como aconteceu essa história, fique conosco que na lição de número 12 nós vamos falar um pouquinho mais acerca disso. Mas continuando, o nosso subtópico de número 4, os samaritanos tornam-se inimigo dos judeus. É aquilo que nós estamos falando, né, Júnior? Eles vêm com aquela falsa piedade, com aquela ideia de eu quero ajudar, conta comigo, nós queremos participar. E quando os judeus rejeitam essa oferta de ajuda, quando eles rejeitam esse interesse dos samaritanos, que não era novidade, eles já estão tentando se infiltrar, já nós estamos vendo isso em algumas lições já passadas. Quando isso não acontece, essa infiltração não tem sucesso, eles então se revelam. Eles mostram de fato a verdadeira face. É isso que nós vamos observar no nosso subtópico de número 4, que vai dizer: os samaritanos tornam-se inimigos dos judeus. Eles tentam de uma forma sutil e tentam de uma forma amigável se infiltrar. Quando isso não acontece, o que nós vemos é então um samaritano se rebelando e declarando de fato guerra contra os judeus. E isso ocorre por um motivo muito simples. Esses samaritanos, antes dos judeus retornarem, estavam numa posição muito confortável, eram respeitados, tinham até uma certa autoridade na região em que habitavam, e agora vem essa autoridade ameaçada com o retorno dos judeus. Com isso, nós vemos então eles declarando guerra. E hoje em dia não é muito diferente, né, Júnior? Quando se perde essa visão do reino, quando se perde essa visão do todo, e me parece que a gente pauta muito nessa preocupação em até onde o outro pode ir, né? Se eu não faço, ele também não tem que fazer. E quando nós começamos a entrar nessa individualidade, a iminência de acontecer algo que aconteceu com os judeus é muito grande. Isso enquanto houver relacionamento humano, enquanto houver o toque humano, e aí nós estamos, o mundo todo está sob a influência do pecado, há essa distorção do que deveria ser o bom relacionamento. E essa preocupação com a liderança, principalmente, com o ministério ativo, com as coisas acontecendo, com o reino de Deus se expandindo, vai haver oposição. Vai haver quem apareça com máscara, tente minar esse progresso do reino de Deus e faça muitas vezes uma declaração de guerra aberta até, muitas vezes utilizando técnicas, como já vimos em outras lições, técnicas de cochichos, de fuxicos, de cartas lançadas, fake news, como nós já tratamos em outras lições. E é importante que nós tenhamos aí a companhia do Espírito Santo, mantenhamos a nossa vida em separação nesse sentido, né, Igor? E entender, você que está nos acompanhando aí, que quem nos chamou para essa grandiosa obra vai cuidar com riquezas de detalhes. Independente das oposições, independente de quão violenta venha o inimigo tentando fazer essa obra parar, essa obra continua avançando, porque o Cristo que nós servimos está cuidando de tudo com riquezas de detalhes. Então você, caro professor, superintendente e aluno da Escola Bíblica Dominical, não desista por conta das oposições. Elas vão acontecer mais cedo ou mais tarde, algumas de forma um pouco mais camuflada, outras de forma mais declarada, mas o fato é que maior é o que está conosco. Então, nós vamos observar que nós encerramos esse tópico de número 2 com a consciência de que eles estavam preservando a santidade. Eles estavam preservando o seu relacionamento com Deus. E por isso que eles então rejeitam a ajuda. Nada tem a ver com orgulho, mas sim preservar princípios. E é por isso que eles estavam então rejeitando a oferta de ajuda aparentemente tão bondosa dos samaritanos. Na verdade, então, a
atitude deles agora para com os samaritanos não implica apenas na vida ou ali na sociedade, na necessidade da reconstrução, mas isso também afeta diretamente a sua vida espiritual. Júnior, tendo isso em mente, que na verdade essa rejeição a essa ajuda não só tinha um propósito direto também na reconstrução, mas também tinha fundamentos ligados diretamente à parte espiritual. O que isso implica então, essa atitude na vida espiritual dos judeus? Implica em tudo, Igor. Assim como implica na nossa vida, nós nos deixarmos influenciar pelas atitudes, pela aparência do mundo, pelo modo como o mundo se comporta, ou mesmo pela cosmovisão, né? Pelo modo como as pessoas que se ligaram ao mundo e rejeitaram a Deus estão vendo, vivendo e operando no mundo. Assim também o povo precisava se preocupar e se separar dessas influências que prejudicavam a sua vida em comunhão com Deus. Nós somos chamados a ter uma vida em intimidade com o Pai. Ele nos elegeu filhos. Ele nos adotou como filhos. Portanto, nós temos a cara do Pai, nós temos o sobrenome do Pai, nós temos a herança do Pai. E é preciso que nós reconheçamos isso. Nós somos diferentes nesse sentido, porque Deus nos chamou a uma proximidade com Ele, para haver uma intimidade com Ele. E para isso é preciso que haja santidade. Existe um conceito na teologia, e aí eu quero te ajudar, meu caro professor, e que possa ser enriquecimento para a sua aula, que se chama Imago Dei, que é a imagem de Deus em nós. Assim como Deus estava estruturando uma comunidade, e para isso precisava de detalhes, cuidar de todos os detalhes daquele povo, separando ele das influências que pudessem afastá-los de Deus, Deus também preserva a sua vida espiritual e te chama para uma vida de santidade, formando em você a imagem dele. Quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos em Antioquia, eles foram chamados de cristãos porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Eles se pareciam com Cristo. Nós somos chamados a nos parecer com Cristo, com Deus. Nós somos cristãos. E isso significa que nós temos que viver uma vida em santidade. Mas que tipo de santidade? O que essa palavra significa? Significa que eu tenho que colocar uma camiseta na gola do pescoço que vá até a ponta do pé? Significa que eu tenho que não me barbear direito, que eu não posso me cuidar, que não se trata nada disso. Vamos separar o que é costume e o que é princípio. Os costumes mudam com o tempo, mas o princípio não muda. Por exemplo, há uma guerra muitas vezes, e aí eu vou chamar a sua atenção para essa ideia de santidade, de que existe um tipo de veste específico, que existe um tipo de corte de cabelo específico, que existem algumas coisas específicas no povo de Deus. O que existe é o princípio de ordem, de decência. Estou em ordem, estou decente. Qualquer que seja a minha veste, qualquer que seja o meu modo de me relacionar com os costumes da minha época, se ferir ordem e decência, eu estou ferindo a palavra e a santidade de Deus. Se não fere nem ordem, nem decência, não há uma regra específica. É preciso que nós tenhamos muito cuidado, porque o julgar muitas vezes é mais pecado do que o usar o costume, ou o costume de uma época. Nós, como já falamos, vivemos em uma época pós-moderna, em que somos influenciados de modo negativo em vários aspectos, e precisamos ter cuidado muitas vezes com esse modo de influência. Tem crente, Igor? E aí eu vou puxar para um lado mais leve agora, porque eu tratei de um tema pesado, que é crente, mas vê horóscopo. Que é crente, mas tem cristal em casa, porque diz que traz energia boa. Que é crente, mas abre a Bíblia no Salmo 91 e não folheia ela em nada. Deixa ela lá, porque é amuleto. Tem crente que tem pirâmide em casa. Então, tem crente que usa até como é que fala? Aquela estrela de Davi em casa, porque acha que isso vai trazer algum tipo de proteção. Então, peraí, isso daí é samaritanização? Então, entrando nessa área, existe, então, de certa forma, nós precisamos tomar esse cuidado, então, entre esses dois termos, santidade e separação.
Porque às vezes a gente fala tanto acerca da santidade, mas ainda continua misturado com alguns conceitos místicos, algumas coisas que... e aí quando se fala nisso, a pessoa ainda diz, não, mas eu não acredito, eu só olho lá porque de vez em quando, né, alguma coisa bate, é só curiosidade. Você acha que... E quando nós olhamos, não só nisso, eu vou além, né? Crente que abre a Bíblia e eu vou ver o que Deus vai falar comigo hoje, e tira a sorte na Bíblia. Isso nós chamamos bibliomancia. Nós chamamos isso de bibliomancia, tirar a sorte na Bíblia. E nós precisamos ter esse entendimento, desconstruir, porque isso faz parte de muitas das vezes uma mistura sutil que vai adentrando e nós vamos permitindo. Como se deixar a Bíblia aberta no Salmo, na estante de casa, fosse resolver todos os problemas, sem aplicar de fato a palavra na vida. Essas coisas, você acha que interferem, tem tanto peso na caminhada cristã assim? Ou são coisas que, na verdade, não interferem tanto na espiritualidade de um cristão? Na verdade, é o chamado erro de entendimento acerca do que é santificação, do que é santidade verdadeiramente. Santidade é aproximação para com Deus. Quando eu me aproximo de Deus, eu começo a me parecer com Deus. E aí eu não vou querer transgredir o meu Deus em nada. Quando eu me apaixono por Cristo, eu quero agradá-lo em todos os aspectos da minha vida. Então isso vai ser algo automático, algo direto que o Espírito Santo vai construir em mim. Principalmente a santidade, ela se reflete como um processo que está dentro da nossa salvação. É um estágio da nossa salvação. Nós fazemos uma separação didática entre conversão, santificação, regeneração, glorificação no processo da salvação, mas é uma separação apenas didática, porque no nosso viver, a santificação ela é construída nesse processo de salvação, e essa santificação é o caminhar com Deus. É quando nós começamos a agradar esse Deus e refletimos através do fruto daquilo que nós recebemos de Deus por graça. Nós fomos conquistados por Cristo na cruz. E aí, assim como Ele se entregou a nós, nós nos entregamos a Ele. E gradativamente vamos nos relacionando com Deus. E isso automaticamente vai mudar o meu modo de pensar, vai mudar o meu modo de olhar as coisas, vai mudar o meu modo de vestir, vai mudar o meu modo de me comportar, o meu linguajar. Tudo em mim vai mudar, o meu viver vai mudar, porque eu fui conquistado por Deus e eu quero viver em santidade para com Ele. Júnior, então, ainda abordando esse tema de santidade, quando há essa mudança, então não necessariamente é preciso haver uma exclusão do convívio da sociedade. Então, dentro desse raciocínio, é de fato, então, possível viver uma vida de santidade sem se misturar em meio a essa sociedade tão moderna, tão veloz que nós vivemos hoje? Não só é possível, como somos chamados a exatamente isso. Quando você está diante de uma sala escura e acende uma vela, essa vela atrai a atenção, porque a sala toda está escura. Nós somos chamados a ser essas velas no meio de um mundo escuro, um mundo negro, turbado. Nós somos chamados a viver uma vida de tão proximidade com Deus, Igor, que eu, no meio de uma firma, de uma empresa, com 2.000 funcionários, usando o mesmo macacão azul, possa chegar perto de outro alguém e essa pessoa dizer: eu preciso falar da minha vida para você. Eu preciso conversar com você porque eu sinto algo diferente em você. Nós somos chamados a estar no mundo e tocar as pessoas que estão feridas, as pessoas que estão na sarjeta, as pessoas que estão morrendo, e ir lá e curar. Nós somos chamados a isso. Assim como Cristo nos comissionou a fazer obras que Ele fez em seu ministério e a fazer obras ainda maiores do que Ele fez. Então você imagina nós, Igor, andando por este mundo e ver uma pessoa morta dizer viva. Nós andando no meio deste mundo e ver pessoas doentes, e o mundo não está doente? Ei, meu amigo, você que está me assistindo aí, você tem a ideia de me dizer que o mundo não está doente? Que a sociedade não está doente? Que no meio dessa situação em que vivemos, não há muito mais necessidade de Deus e do Evangelho do que em qualquer outra esfera da sua vida, em qualquer outro momento da sua vida? Nós, mais do que nunca, precisamos de pessoas que vivam em proximidade com Deus, que vivam em santidade e separação da influência do mundo, mas de uma continuidade em
proximidade para com Deus. Isso vai evitar a mistura e vai fazer com que o mundo seja mudado através da força do Evangelho e do poder de Deus. Muito bem. Uma palavra que você acabou de citar, acho que representa muito bem esse estágio de santidade em que nós estamos. Continuidade. Continuar, ser contínuo. Quando eu vejo esse relato de santidade, nós precisamos conceituar em que nível de santidade nós estamos. Porque nós vamos observar que existem alguns níveis de santidade diferentes. Nós vemos a santidade inicial, aquela conquistada por Cristo na cruz, que nos justifica dos nossos pecados. Não porque nós somos justos, mas porque Ele é justo. Então, basicamente, através do sangue de Cristo, Ele nos justifica. E nós somos agora purificados. Estamos agora entrando num estágio diferente. Se conquistamos a santidade inicial na pessoa de Cristo, nós agora precisamos entender a santidade progressiva. E essa é responsabilidade minha e responsabilidade sua. É algo que deve ser contínuo, que deve ser a cada dia, dia após dia. Se você entender esse conceito de que tudo que Deus espera, tanto da minha pessoa como de você que está nos assistindo, é que você seja melhor do que você foi ontem e que amanhã você venha ser melhor do que você foi hoje. Porque como o nosso amigo Júnior já esclareceu de forma muito bem colocada, essa continuidade do relacionamento com Deus nos leva também a uma progressão de melhora. E essa melhora vai até que nível, Júnior? Até a santidade final. Até a santidade final. E essa nós vamos conquistar junto a Cristo, lá no céu, quando Ele aqui vier nos buscar, nos arrebatar em glória. E a Bíblia vai nos dizer que lá nós receberemos um corpo glorificado, nós receberemos dele ali a recompensa pelo nosso trabalho, e ali nós estaremos no estágio de santificação final. Ali não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, mas enquanto lá nós não chegarmos, a luta aqui continua sendo diária. Se eu falhei hoje, eu preciso lutar para não falhar amanhã. E se eu não falhei hoje, eu preciso lutar para preservar, para não falhar de novo amanhã e crescer. E C.S. Lewis, acerca disso, vai falar de forma muito categórica que mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, pois onde não há continuidade, não há crescimento. E sobre crescimento, Pedro vai nos dizer que nós devemos crescer. Como as crianças que desejam um bom leite, nós também devemos desejar o bom leite espiritual, a fim de que cresçamos para a salvação. Salvação não é um crachá. Santidade faz parte do processo em que você se anula para se relacionar com Deus e com Ele aprender a cada dia ser muito melhor. Seria mais ou menos isso, né, Júnior? Exatamente. Santidade é exatamente viver em proximidade com Deus. Viver essa continuidade da qual a gente vem falando aqui. E principalmente viver uma vida separada do que é mal. E é exatamente isso que o tópico 4 vai falar, né, Igor? Exatamente. Nós devemos manter uma vida em contínua separação do mal, para que haja também uma contínua aproximação do bem. Quando nós saímos dessa proteção de Deus, nós nos aproximamos do território do inimigo. Mas no momento em que nós estamos no território do inimigo, combatendo, e nos aproximamos dessa proteção, da poderosa mão de Deus, debaixo das asas do Altíssimo, nós nos mantemos afastados do mundo, porque tem alguém que nos protege, tem alguém que cuida de nós, tem alguém que nos separa do mal. É preciso que nós façamos a nossa parte nessa caminhada, enquanto estamos nesse estágio de santificação progressiva, para que a gente possa viver essa separação do mal, como o tópico 4 já diz, né, Igor? E exatamente. Como o nosso tópico 4 aqui vai enfatizar, nós vamos ver então que devemos manter uma vida de separação do mal. E nós aqui já enfatizamos diversas vezes, mas vale lembrar, essa separação em nada tem a ver com exclusão social. Nós estamos aqui, vivemos, e como nós abordamos no tópico anterior, nós podemos trabalhar, estudar, nos relacionar e ainda assim preservar os princípios estabelecidos por Deus, sempre em busca da melhora, crescendo em direção à salvação. Os judeus, no nosso subtópico de número 1, vai dizer que eles mantiveram-se separados dos samaritanos. Eles entenderam a necessidade de não haver essa mistura
cultural, de não haver essa influência desse povo pagão. E então eles preservaram a sua santidade, se separando do povo samaritano. Mas, como acontece também na vida de muitos cristãos, no subtópico de número 2, a Bíblia mostra o exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. Em diversas vezes nós vamos observar relatos bíblicos de homens que chegaram a duvidar e se perguntaram: será que vale a pena de fato se abster de tantas coisas, se separar do mal, viver uma vida separada? Será que tudo isso de fato vale a pena? Nós vamos observar que por diversas vezes na história, homens e mulheres questionaram, e hoje em dia também não é diferente. Muitos irmãos, talvez no final de uma caminhada cristã ou no início dela, independente de idade, muitos irmãos em algum momento podem ter chego a pensar: será que ser cristão, me santificar, abrir mão de tanta coisa, será que isso realmente vale a pena? E a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, né, Júnior? E eu te faço essa pergunta, Igor. Será que não existe hoje pessoas que vivam nessa condição de muitas vezes pensar: será que vale a pena tudo isso que eu estou passando? Será que vale a pena tudo isso que eu estou vivendo? Muitas vezes a gente imagina: poxa, depois que eu me tornei cristão, depois que me aproximei de Deus, parece que as coisas estão dando tudo errado. Quando eu era lá no mundo e vivia uma vida totalmente diferente dessa vida em santificação, será que não era muito melhor, muito mais fácil? Asaf, no Salmo 73, a lição cita isso, faz esse questionamento. João Batista, quando foi preso, manda mensageiros a Jesus dizendo: ei, será que você é realmente o Cristo? Depois de ter passado por todo esse relacionamento com Cristo, ele ainda teve aquela parcela de dúvida, porque ele achava que de repente o Cristo ia vir retirar ele da prisão. Então todos esses questionamentos, essas dificuldades que nós passamos, muitas vezes, será que hoje ainda não tem pessoas que começam a pensar: será que vale a pena eu permanecer cristão? Será que vale a pena eu passar por tudo isso? Sim, acontece, e não é pouco. Acontece muito. Nós podemos observar, e talvez você conhece um amigo, um irmão, um parente, ou até mesmo você já se perguntou: será que vale a pena mesmo tudo isso? Será que realmente, como Asaf fez, será que eu em vão tenho santificado as minhas vestes? Será que eu estou em vão preservando a minha santidade? Será que tudo isso vai valer a pena? Nós vamos observar que muitas das vezes na nossa caminhada cristã, esse tipo de sentimento é natural. Mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai se aproveitar de circunstâncias para tentar colocar no meu e no seu coração de que tudo isso não vale a pena. Mas eu quero dizer para você, caro aluno, e você que está nos acompanhando, professor, superintendente da Escola Bíblica Dominical, que a resposta é muito clara: vale a pena. Isso não quer dizer que, se por um momento de dificuldade, de luta, de temor, muitas das vezes este questionamento vira ao coração, queira dizer que você já está perdido, fadado ao pecado e que já está a caminho do inferno. De forma alguma. Isso, muitas das vezes, é um processo natural que ocorre em nós, seres humanos, que somos falhos, limitados e muitas das vezes temerosos. No entanto, o segredo da vitória consiste em não deixar que esse sentimento te domine. Ele pode vir, ele pode até bater em sua porta, mas a decisão de deixá-lo entrar e fazer morada é nossa. Então, é natural que por algum motivo ou outro, em algum momento da sua caminhada, você se questione: será que está valendo a pena realmente? Mas eu faço uso das palavras de Asaf para responder essa pergunta a você. Ele diz que quando tentou entender tudo isso, ele ficou sobremodo perturbado. Não conseguiu compreender o porquê o justo não sofre, porque o ímpio prospera, e muitas das vezes ele se encontrava em dificuldade. Mas ele continua a narrativa dizendo que quando ele entrou no santuário, ele entendeu que o fim dele não seria como o deles. Então, eu tenho uma palavra para você, você que está nos acompanhando até aqui: o seu fim não será como o fim deste mundo. Deus tem preparado um final
muito especial para a sua igreja, juntamente com Ele por toda a eternidade. Então, muitas das vezes esse questionamento pode vir sim a bater no seu coração, mas o conselho, e que vale para mim também, não deixemos que Ele entre e faça morada e nos domine, porque a nossa fé, a nossa esperança está pautada no Cristo, que é o dono da obra, né, Júnior? Exatamente, e é isso que finaliza a nossa lição hoje, meus irmãos. Nós devemos nos manter separados do mal, das atitudes que refletem o mal, das pessoas que influenciam para o mal, de tudo aquilo que molda a nossa vida em direção ao mal. Nós devemos, pelo contrário, viver uma vida em proximidade com Deus, sempre trazendo esse pensamento de persistir, de continuar, como o nosso irmão Igor acabou de falar. E é importante lembrar, ande com o Senhor. Essa é a síntese desse tópico final, andar dignamente com o Senhor. Enoque andou com Deus e o resultado foi que Deus não deixou Enoque no mundo. Nós também temos este reflexo em nós. Deus não vai nos deixar no mundo. Vamos continuar andando com Ele, porque nós não vamos ficar aqui. Um dia Deus nos virá buscar e estaremos sempre, para sempre, eternamente, andando junto com Ele. Né, Igor? Perfeito. E hoje nós caminhamos para a reta final da nossa lição de número 7, dizendo para você exatamente isso. E em especial eu quero deixar para você um conselho. Talvez você está olhando isso dizendo, olha, eu falhei no caminhar com Deus. Eu não consegui assimilar isso até hoje e eu falhei na caminhada, não consegui preservar essa comunhão. Em algum momento eu desanimei, cheguei a duvidar das promessas, achei que não valia a pena e parei. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Esse Deus que nós estamos apresentando a você que está nos acompanhando, ainda é um Deus que está nos dando oportunidades de conhecê-lo. Então, agarre essa oportunidade enquanto é tempo, porque ainda existe tempo de nos alinharmos com Ele, melhorarmos e então nos relacionarmos de maneira mais íntima e aprendemos com Ele cada dia, sermos melhores. Que Deus abençoe a sua caminhada junto a Cristo e que você a cada dia desenvolva o seu ministério da melhor forma possível e sempre lembrando o que nós estudamos nos tópicos aqui apresentados. No tópico de número 1, nós então entendemos que Deus não aceita essa mistura e que isso nada tem a ver com preconceito, mas sim separação na intenção de preservar princípios bem estabelecidos por Deus. Você pode viver em sociedade, você pode sim viver em meio a uma sociedade que está no pecado, mas ser luz e sal em meio a essa sociedade. Você pode sim, e foi chamado para isso, fazer a diferença. No nosso tópico de número 2, nós vemos então os judeus rejeitando a ajuda dos samaritanos. Cuidado com quem você pede conselho, cuidado com quem você abre o seu coração, porque nem sempre toda ajuda é bem-vinda. Precisamos estar atentos e é por isso que Deus colocou na sua vida um pastor, a liderança, alguém para te guiar, para te orientar, para te aconselhar, e eu tenho certeza que vai ser palavra, resposta de Deus para a sua vida. No tópico de número 3, nós então chegamos à conclusão de que Deus exige a santidade do seu povo e que no meio dessa exigência é fundamental para o sucesso da nossa caminhada cristã. E encerramos então com o tópico de número 4, nos levando a entender que precisamos sempre preservar o relacionamento com Ele e continuarmos andando com Deus para vivermos uma vida de santidade. Foi um prazer estar aqui mais uma semana com você, meu irmão Júnior. Deus abençoe você que está nos acompanhando. E como eu já disse no início, volto a repetir. Se você ainda não é inscrito no canal no YouTube da nossa igreja, nosso templo sede, Assembleia de Deus, Presidente Prudente, aqui no campo, presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, você vai encontrar as nossas redes sociais, AD Prudente Oficial. Se inscreva, compartilhe este vídeo e até semana que vem, se Jesus não voltar e até lá Ele nos permitir. Que Deus abençoe. Se essa aula foi bênção para você, curta, compartilhe e não perca a nossa próxima aula. Semana que vem nós estamos aqui aguardando vocês. Deus abençoe, paz do Senhor a todos. Até a próxima. Paz do Senhor, meus irmãos.